A menos que não se queira é a frase, né? Infelizmente. Dácio, Não, é só tortura. registrar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os presos precisavam de banho quente. Claro, estou falando de estuprador, assassino, traficante, né, por conta do frio, assim como já tomou várias outras decisões por conta da situação dos presídios brasileiros, isso, claro, tratando da dignidade da pessoa humana quando essa pessoa é um traficante, um assassino, um estuprador. No caso do Felipe Martins, que não cometeu crime algum, a gente não tem qualquer atenção. Importante registrar, o Eduardo Girão esteve lá visitando o Felipe Martins depois da sua família. Eu acho que nesse momento, Alan, a gente tem que cobrar, aí sim, os políticos. Né? A gente tem lá a Comissão de Direitos Humanos, tanto da Câmara quanto do Senado. No Senado, salvo engano, está sendo presidida pela Damares Alves. É uma obrigação desses parlamentares fazerem uma visita, irem até Ponta Grossa, ele está preso lá em Ponta Grossa, visitar o presídio, verificar as condições do presídio, fazer um relatório e, eventualmente, denunciar, inclusive o diretor do presídio. Né? Existem aforamentos internacionais que o Brasil é signatário, isso precisa ser levado de uma maneira muito séria, e não só isso. Não adianta ficar só na denúncia daquele que está sofrendo, ou seja, por meio de seu advogado. Isso precisa ser melhor documentado, e aí sim, esse é um trabalho importante dessa direita brasileira. A gente precisa transformar tudo isso em documentação pública, em denúncia, nem que seja, não para poder garantir ao Felipe Martins um direito mais do que óbvio, que seria a sua liberdade, mas para que a gente tenha documentação comprobatória para poder depois buscar a responsabilidade desses torturadores, como também deixar isso registrado para as próximas gerações. Então, cobrem os senadores, né, para que eles possam realmente fazer algo. Isso é de extrema importância. Um senador da República, vários senadores, podem sim dar trabalho para essa galera que está aí torturando, esse pessoal que está, infelizmente, esses burocratas que dizem que só estão obedecendo ordens com muitas aspas. E eu posso dizer para vocês, eu já cuidei de moradores de rua, já morei em lugares frios, cuidando de moradores de rua. É realmente torturante você ter de enfrentar um colchão molhado no frio, sem crime. Porque quando você erra e você é punido pelos seus erros, de uma certa maneira, psicologicamente, você consegue se adaptar àquele momento. Se você não ficar ali com aquela mentalidade, vou me vingar de quem está fazendo isso comigo, você consegue utilizar o sofrimento como combustível, ânimo para a vida. Agora é muito difícil quando você é inocente, não cometeu crime algum, não há prova de crime. Felipe Martins está sendo torturado, está preso de modo ilegal e inconstitucional pelo psicopata Alexandre de Moraes. Então cobre os senadores, vamos cobrar os senadores, porque isso precisa ser passado a limpo. Felipe Martins precisa estar em casa com a sua esposa, no aconchego do seu lar. Ele já está privado de tudo. Nós estamos aqui só pedindo aos senadores para que eles façam algo para que o mínimo de dignidade seja ainda dado a Felipe Martins antes que o assassine na cadeia. Fran, É por isso que eles, inclusive, mudaram a cela dele. Diga. Não, eu até queria saber a opinião da Fran, se existe algum tipo de efeito pedagógico na sociedade, esse momento que a gente está vivendo. Aqui no chat eu estava vendo, as pessoas estão comentando o fato daquela juíza perguntando se um preso, o cara foi preso por assalto, perguntando se ele estava sentindo frio, oferecendo um agasalhinho para ele, café quentinho. Um criminoso, psicopata, sendo tratado ali com todo cuidado. Aí depois o sujeito liga a televisão e vê o Drauzio Varela entrando numa penitenciária para dar um abraço num sujeito que estuprou e matou uma criança de 8 anos. Caramba, meu Deus do céu. E o Felipe Martins, que não cometeu crime algum, submetido a isso. Não é possível. A sociedade, a gente vai perdendo a capacidade de se indignar e daqui a pouco a gente começa até a normalizar esse tipo de situação. Eu não sei, eu acho que algum efeito sobre a sociedade esse tipo de coisa deve conter. Aí vai a Globo e fala, você salvaria quem? Um policial ou um traficante? Caramba, que momento que a gente está vivendo. Eu devo estar louco. Ou a indignação, será que é só minha, do Alan? Vocês não ficam também, não? Não, não.
Olha, quando eu escuto esse tipo de coisa, aí me vem a certeza que o meteoro já passou e a gente ficou, porque não é possível. Mas isso que você falou tem nome, se chama normalização do desvio. O que acontece? Você vai normalizando condutas que deveriam ser inaceitáveis. E aí, com o passar do tempo, com a repetição, né? Porque com a repetição a gente vai moldando percepção. A gente cria uma percepção, a gente não, né? Enfim, a mídia cria uma percepção de que os bandidos, na verdade, são vítimas da sociedade. Então, são pessoas que estupraram, são pessoas que mataram, são pessoas que destruíram vidas que são prejudiciais socialmente, mas são vistos como vítimas. Isso mostra o quanto a sociedade está fragilizada, porque a gente vai tirando as regras, a gente vai relativizando o certo, a gente vai relativizando o errado, e a gente precisa, o ser humano precisa de enquadramento em todas as fases da vida, em todos os momentos da vida. A gente precisa saber o que é certo e o que é errado. É óbvio que existe no meio desse caminho várias outras situações, mas o certo é certo, o errado é errado. Estuprar é errado, né? Você abusar de uma criança é errado e você não tem que abraçar nenhum tipo de pessoa que violenta uma criança, pelo amor de Deus. Mas isso está sendo implementado na mente das pessoas. Isso é engenharia do consentimento. Então a TV repete, aí você põe profissionais como Drauzio Varela para falar um absurdo desse, aí o pessoal olha, poxa, mas é o Drauzio Varela, porque ele já teve uma imagem construída dentro da TV que faz com que as pessoas entreguem a ele autoridade e respeito. Então, poxa, se o Drauzio Varela, se entende, está abraçando um, um bandido, então, poxa, então esse bandido não deve ser tão ruim assim. Entende? Então, essa percepção, ela começa a moldar o comportamento das pessoas. E as pessoas, quando elas não têm referências, elas ficam mais facilmente manipuláveis, que é o que está acontecendo hoje.